Olá, de volta com mais um De Repente Sindiflix. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial. E aqui comigo na bancada temos Sérgio Gouveia do De Repente Oh Síndico. yes, de repente, não mais que de repente eu me tornei síndico, até hoje eu sou. Eu não sei que bicho me mordeu, mas eu sei que eu acabei gostando desse negócio. Então é o seguinte, a gente decidiu criar aqui várias ferramentas para ajudar você que também é tão maluco quanto eu, que decidiu ser síndico, continua síndico até hoje, quer se profissionalizar, quer cada vez aprender um pouco mais. E em parceria, uma parceria vitoriosa com o Sindiflix, nós formamos aqui o De Repente Sindiflix, que é esse podcast que sempre traz alguém relevante no mercado condominial para falar sobre alguma solução, algum método, alguma coisa que está funcionando, para que você possa aprender e, se for bom para você, também utilizar. E hoje a gente traz aqui o grande Christian Costa, Opa, que vai trazer aqui para a gente algumas informações super especiais sobre uma solução que muitos condomínios estão trazendo, que são os armários inteligentes. Christian, seja muito bem-vindo. Quem é você? muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Larissa, também. É um prazer estar aqui. E a gente traz uma solução logística importante. E a gente vai falar aqui que, assim, vai esboçar, falar melhor, né, sobre essa solução, que é um problema que está acontecendo diariamente nas portarias, né? Que são Isso. as questões de entregas. E eu acho que isso é uma coisa que exacerbou bastante, eu acho não, tenho certeza, É, durante a pandemia, né? sem Ninguém podia dúvida, As sair de casa, entregas sem dúvida. tudo online, né? chegando em É, casa. é. iFood, iPood, Aí É, tudo. iTudo. iTude, né? E aí, de repente, o pobre do porteiro se viu recebendo supermercado, Shein. compra, Shein, ó. Tudo. Mulher é Ah. fogo, né, velho? Se entregou aqui já. Com certeza. Mercado Livre, por aí vai. É, É, e ali houve essa explosão, tô certo? certíssimo. E essa solução também veio também trazer a questão da entrega sem contato, né? Porque nessa época, principalmente, era muito importante que você não tivesse, né, o contato físico Isso. com os entregadores, né? Por questão do contágio. Então, veio nessa esteira aí, onde teve um boom maior das entregas por armários inteligentes, que já é uma modalidade que já existe há mais de 10 anos, só que não aqui e não direcionada para condomínio, né? Mas há mais de 10 anos, mais ou menos nesses moldes que nós temos. Obviamente que aprimorou, mas Sim, sim. assim, com essa ideia A de. ideia é a mesma, de se entregar de uma forma autônoma e da gente, alguma pessoa receber um QR Code ou uma senha para ir de forma também autônoma, chegar lá e retirar. Resumidamente, é assim, né? E como foi que você chegou a essa solução? Por Ah, que realmente começou essa questão? Como é que você empreendeu dessa forma? certo. Tudo começou com o e-commerce, nas vendas online, né? Que até hoje, né? Você tem o empreendedor, a empresa que vende, o vendedor, no polo ativo dessa relação. E o consumidor, quem compra, fica no polo passivo. Ou seja, você compra e espera receber a qualquer momento, o quanto antes melhor, o seu produto, né? Só que Isso. muitas vezes não é conveniente o momento em que chega, né? Então, sempre o consumidor, o comprador no polo passivo, aguardando que a empresa se vire para entregar o mais rápido possível. E essa solução, e eu comecei com vendas online, fazendo vendas, né? E só que antes de começar, eu já me deparei com esse problema. Eu vendia na época, junto com a minha esposa, loja de presentes online, né? Eu já tinha loja física e eu quis implantar a parte online. Então, antes de começar, eu fui verificar quais eram as opções de vendas, né? Como é que eu ia vender e como é que eu ia entregar. E as únicas opções de entregas eram ou você contrata um motoboy, né, na época de 2017 isso, ou você contratava um motoboy, algum conhecido, fechava um contrato com os Correios, né? Mas para essas entregas rápidas dentro da cidade, era motoboy. Hoje você tem alguns aplicativos, né? Mas mesmo assim ainda tem alguns problemas. Bom, e aí para testar essa hipótese, eu disse, bom, vamos ver como é que estão as entregas hoje, né? Dos produtos, né? E aí fiz uma compra numa loja
num dia chuvoso, né? Eu testei essa hipótese. Vamos ver aqui como é que ela chega, né? Como é que chega? Então chegou 3 horas depois, todo molhado dentro de um saco, ou seja, se perdeu o embrulho de presente, se perdeu tudo, basicamente. Cheguei enroladinho e tome aqui, só isso. E aí eu vi que eu tinha um grande problema. Como é que eu vou fazer as minhas entregas de qualidade? Porque no ramo de presentes é A, muito a importante aparência é crucial. que você comprou para dar de presente para alguém, que aquela embalagem precisa chegar minimamente intacta, né? Isso E aí. bonita, e Isso. muitas vezes até cheirosa, sabe? É Que isso. coloca um perfumezinho e É, tal, um cartãozinho de agradecimento e tal. Bom, chegou um desastre a encomenda. E aí, poxa, eu pensei assim, tem que existir alguma forma de se entregar onde seja mais barato e não chegue dessa forma. E aí, pesquisando, 2017 não se falava muito, quase nada sobre armários inteligentes aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a Amazon já tinha, desde 2011, já distribuído seus armários por todos os Estados Unidos. Hoje, só para vocês terem ideia, tem mais de 3.500, 4.000 armários colocados em lojas de conveniência, na rua, sabe? Todos os cantos. Bom, aí vem o segundo desafio. Como é que aí eu pude observar, na verdade, que o mundo todo estava sendo utilizado, esses armários inteligentes estavam sendo utilizados para as próprias empresas, né? Então, a Amazon tinha o dela e só podia entregar para ela. Então, hoje, por exemplo, você tem grandes lojas, grandes redes de loja que têm os seus próprios armários. Então, ninguém oferece uma rede de armários onde qualquer pessoa possa entregar qualquer coisa. Às vezes você está numa necessidade de chave, entregar a chave para alguém, está na rua, precisando receber um documento, né? E por aí vai. Vendeu algo no LX, opa, como é que eu vou entregar esse negócio aqui? Eu não sei nem quem é, né? Então, dentro disso aí, eu consegui achar, né, uma fabricante nacional desses armários só que não fazia exatamente o que eu tinha pensado, que era essa popularização, né, do uso desses armários. E aí, junto com eles, a gente desenvolveu o software melhor para se adaptar a essa realidade. E assim foi. E aí, em 2019, mais ou menos, eu comecei eu iniciei, né, na verdade, essa startup, né, uma empresa para testar essa hipótese de ter como é que seria as pessoas poderem entregar o que quisesse através dos armários, aonde, nos melhores lugares, né? E aí foi o que aconteceu. Então, de lá para cá, a gente já fez mais de 2.000 entregas através dos armários. Hoje os armários estão aqui na Bahia, né, em Salvador, a gente tem Aracaju, a gente tem Recife e Fortaleza, já operando dentro dos shoppings, né, para as plataformas, né, de e-commerce desses shoppings. E também aqui em Salvador a gente tem um armário na Estação Acesso Norte de metrô, né? Então, tudo começou com essa insatisfação, né, esse problema, né, de poder enviar as encomendas, né, o que eu vendia, de uma maneira mais barata, né, porque hoje às vezes o frete é proibitivo, né, até a gente desiste de comprar, verdade. e também de uma forma inovadora, uma forma legal. Então começou assim. Para quem não sabe, nunca usou, não sabe como funciona, Ah, explica de forma bem resumida assim. Você, sei lá, você tem um amigo seu que quer deixar alguma coisa, pegar alguma, enfim, faz um perfeito. passeio aí. Bom, vamos colocar a hipótese, ainda não chegou ainda na hipótese de condomínio. Sabe Tá. que a hipótese de condomínio é muito mais simples ainda. É. Mas na hipótese de você querer utilizar esse armário para fazer suas entregas ou receber as suas entregas, você entra no aplicativo, informa a quem você quer entregar, né? Informa lá o e-mail dele, faz a reserva da sua porta online. O aplicativo diz lá qual é a porta que você quer que está livre, E tem a naquele pequena, local, média e grande, né? Por isso, naquele dimensão, né? local que você escolheu. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu quero entregar na estação de metrô Acesso Norte, que está lá o armário. Aí eu entro aqui, Acesso Norte, porta, eu verifico qual é a porta que está ocupada, a porta que está livre, a porta que cabe o produto que eu quero.
simplesmente faço a reserva com um clique. Pronto, está feita a reserva. Eu agora vou até o local, coloco, chegando lá, eu digito o código, essa porta abre e eu, ao fechar, aquela pessoa que eu cadastrei, que é o meu cliente, vai receber automaticamente um QR Code, uma senha, por e-mail. Pronto, está feita a entrega. Em 10 segundos é a maior, é a mais rápida entrega do mundo, que eu costumo dizer. E para retirar é mais simples ainda, porque basta você apontar o QR Code para o leitor E a e porta a vai abrir. porta abre automaticamente. Você retira seu produto e vai embora. E isso em Brasília é interessante você falar, porque assim, eu morei em Brasília durante um tempo, né? Durante quase 10 anos. E é muito comum as pessoas marcarem na estação de metrô, Sim. uma do lado de dentro e outra do lado de fora. Tipo assim, eu te encontro na estação de metrô tal para te entregar tal produto. Era muito comum isso. É uma coisa assim que eu acho que já é inclusive cultural. E eu não sei se isso tem acontecido aqui em Salvador também, mas é uma solução que o armário vem trazer, porque eu acho que é um inconveniente, às vezes, a pessoa ficar ali esperando o outro aparecer, que aí você tem que marcar horário, porque né, às vezes o horário não coincide, enfim. Então, é uma solução interessante, inclusive para lugares que já têm essa cultura, né? E como você mencionou, você já atende em outros estados, outras Sim, capitais. sim. Talvez seja aí o investimento, eu já estou dando a dica aí para investir em Ó, Brasília. Então, essa é uma Parceiros. realidade que tem, de fato, aqui em Salvador. As pessoas ficam lá esperando. Muitas já relatam para mim que, por exemplo, marca só uma vez na semana, que às vezes vem da região metropolitana, acumulam todos os pedidos e aí vem um dia só e perdem um tempo enorme, porque ela não acaba não marcando, tem gente que não vem, tem gente que atrasa. Aí você não conhece também. É isso. Você não conhece quem é que vai lá Exatamente. entregar para você, que vai pegar, né? Então, essa é uma realidade não só de Brasília, não, mas em Salvador também tem. Esse é um uso mais comercial. Você disse que a Isso. realidade dos condomínios é bem mais simples. Por que Perfeito. você diz isso? Porque é o seguinte, é um armário que você, se colocado numa posição externa, quem vai entregar não passa por portaria, não passa por lugar nenhum, né? Dali mesmo, ele só vai dar muito pouco clique. Um exemplo, ele só vai colocar que é para entregar, vai escolher o tamanho da porta e basicamente é isso. A porta já abre, né? Aliás, desculpa. Ele vai clicar em entregador, vai escolher qual é o apartamento ou a sala, porque também serve para condomínios comerciais, Sim. prédios comerciais. Ele vai escolher para a sala que é, ou para o apartamento ou a casa, que já vai estar cadastrado, e a porta vai abrir. Ele escolhe o tamanho, né, da encomenda que ele quer entregar, e pronto, a porta vai abrir, ele vai fechar a porta e automaticamente o morador, né, previamente cadastrado, vai receber um SMS e um e-mail dizendo, olha, sua encomenda já está disponível e o código para retirada é esse. Pronto. Na hora que bem convier, ele vai lá, digita o código, a porta abre e fecha. Pronto, pegou ali. E aí o seu porteiro não precisou ficar pegando RG, né, da Esse, pessoa. esse é exatamente o ponto que eu queria pegar agora, Sim, entendeu? sim. Os Vamos lá. ganhos que o condomínio pode ter, não financeiro, o ganho, às vezes até financeiro também. Sim, sem dúvida. Os ganhos para o condomínio pela adoção de um armário como Equipamento, esse, né? de um equipamento como esse, em termos de pessoal, de risco, enfim. Bom, qual a dinâmica? Né? Qual é o benefício, por exemplo? São alguns, mas eu vou elencar. Vamos começar pela segurança, tá? Se o condomínio colocar o armário numa posição em que ele nem precise passar pela portaria ou nem que assim, como se fosse uma eclusa, né? Primeiro que vai estar ali sendo filmado, o próprio armário também tem a câmera, mas se o condomínio quiser, ele vai ter a própria câmera própria voltada para o armário. Então, chegou uma pizza, chegou o Mercado Livre, chegou quem for, né? Vai já direto no armário, né? E pronto. E aí não passa pela portaria. O que acontece muito os porteiros recebem muitas encomendas e na hora que ele está recebendo, o que acontece? Tira a Você acha que o atenção. trânsito o trânsito de carros entrando e pedestres para poder ele prestar atenção no que está fazendo? Não para, né? Então aí falhas
falhas na segurança acontecem exatamente nesse momento em que ele está lá recebendo o tanto de encomenda que é. E a Hoje é exposição do muito. próprio funcionário, né? Porque quando você está recebendo uma encomenda, você pode ser abordado também, né? Por Sim, um sim. meliante e tal. Então, Tira é totalmente a interessante. atenção, né, do porteiro, ali nas questões de trânsito de pedestres e carros, né? Aí a minha questão jurídica aqui para a doutora Larissa é justamente nisso, né? Esse acúmulo de encomendas que chegam para a portaria, que inevitavelmente acabam comprometendo o porteiro com o nível de responsabilidade, até que ponto isso daí é aceitável juridicamente falando? Não, assim, você tem que ter uma quantidade de atividades que seja correspondente a um ser humano, né? Então, assim, você tem uma. Está dentro das funções do porteiro, receber as encomendas e, né, fazer a entrega, está dentro das funções dele. Contudo, assim, você tem que ver que em alguns condomínios isso é humanamente impossível, É. né? Então, assim, você às vezes tem que ter dois porteiros, você tem que ter dois porteiros e um auxiliar administrativo, que é o auxiliar administrativo é que bota no livrinho do protocolo e tal. Então, você tem algumas medidas de soluções, né? Tem alguns condomínios, por exemplo, que hoje colocam QR Code na encomenda. Mas veja, é sempre um investimento, É, né? É um exato. investimento que está se fazendo ali também, porque para você gerar um sistema que faz um QR Code, que aí a pessoa vai receber, aí tira foto e tal, também tem custo. E são, na verdade, meios diferentes, mas sempre tem que ter um investimento do condomínio. Sem O que eu dúvida. acho muito interessante do ponto de vista dos empreendimentos comerciais é que você sequer precisa dessa estrutura, porque você geralmente numa edificação comercial você tem um hall. Sim, Nesse hall você coloca ali o armário, e eu acho que os empreendimentos comerciais são os que mais têm volume disso, porque às vezes veja, você é condômino, eu tenho uma sala, eu não quero autorizar uma pessoa a subir na minha sala. sem dúvida. Então, isso eu acho que acontece bastante nos empreendimentos comerciais. Então, eu deixo a encomenda lá no armário e a pessoa nem vai precisar subir para poder encontrar comigo. Eu Perfeito. acho que os empreendimentos comerciais têm esse diferencial e nos residenciais eu acho que é questão de volume mesmo, porque Sim. cresceu muito essa demanda. Eu mesmo sou uma compradora, assim, Shein, que eu assídua. diga, né? É uma compradora assídua, não só da Shein, mas Amazon, todo esse Shopee, todos esses aplicativos eu realmente utilizo. Eu vou pouquíssimo hoje em dia em É, shopping, porque é a praticidade do dia a dia. Estou precisando de tal coisa, faço a pesquisa ali. É rápido, é prático, chega no outro dia. Mercado Livre chega no outro dia. é. Então, tem coisas que você até esquece de comprar e aí, não. É tão mais rápido realmente você comprar pelo aplicativo do que você se fazer o deslocamento, pegar engarrafamento, ir para o shopping, para procurar ainda, para ver se a loja tem, porque às vezes a loja nem dispõe disso. Sim, Então, sim. essa praticidade do dia a dia das compras online que realmente se tornou algo massivo, eu acho que é muito interessante essa questão dos armários por esse motivo. Concluindo, né, essa questão do porteiro que você me perguntou. Normalmente, os condomínios residenciais precisam investir em alguma estrutura. Então, ou é uma estrutura de armários, ou é uma estrutura de aplicativos de entrega, enfim, de sistema, de procedimento interno de entrega, sempre com a responsabilidade do condomínio, mas eu vejo realmente, por exemplo, que existe bem menos Sem responsabilidade dúvida. do condomínio colocar um armário e aí o fornecedor ir lá e colocar e retirar, do que você trazer todo esse ônus de responsabilidade para o condomínio que vai fazer a gerência dessa mercadoria que está chegando ali né? Assim, se estragou, se o porteiro deixou cair por algum motivo, você entra a falha humana, né? Sim, Muito verdade. maior do que se você tiver o armário. E falha humana, a gente sabe que o condomínio vai ter que lidar, né? Nesse ponto de vista, ele vai ter que lidar, porque ele tem a responsabilidade. Se ele recebeu, ele vai ter que ter a responsabilidade da guarda daquela mercadoria. Então, a resposta àquela pergunta é justamente essa, né? Que você vê um crescimento da demanda das entregas, e você se vê forçado a redimensionar o seu pessoal para recepcionar isso daí, a conta é, para redimensionar custa quanto? Para contratar o armário custa quanto? Custa quanto? É isso Né? aí. E fazer gestão, né, de encomendas logística é algo, é uma outra função muito mais complexa. Imagine que hoje se pede tudo, né, pela internet. Então, Uhum. desde um medicamento que você precisa muito, até um iPhone que custa
preço de um Uma carro, às pequena vezes, fortuna. uma pequena fortuna, tudo passa por ali, né? E imagina aí uma É bem isso. situação complicada. Você pega valores ali, e se tiver um extravio desse, né? É, Como Dentro é que do vai ser condomínio, dentro do condomínio? você deu um bom exemplo, cara. Um iPhone colocado em cima ali da bancada da portaria Sim, e o cara tá sozinho, ele vai no banheiro e esse iPhone some. E aí? é. E aí? Não, tô recebendo, E aí recebeu a mensagem é que a entregou. Quem é a responsabilidade do responsabilidade é do Pois condomínio, condomínio, é, né? pois é, condomínio. preju. É. De alguma forma também tá Lógico, preju. assim, aí você vai aferir se o empregado tem responsabilidade disso também, óbvio. É. Mas objetivamente, né, o condomínio responde. Normalmente, o que é que acontece? Quando acontece uma situação dessa, os condôminos, eles preferem não descontar do salário do porteiro, porque sabe que às vezes quando não houve má fé, né, não houve uma negligência, imprudência, foi uma coisa do dia a dia. Sabe que acontece, às vezes fica, não, pô, o cara vai te tirar do... Não, geralmente leva para a assembleia isso, e aí o condomínio arca com prejuízo para não ter que descontar. Mas veja, considerando um iPhone de 15 mil reais, né? Um prejuízo como esse, às vezes o próprio colaborador não vai ter condições de pagar, Sem mesmo dúvida. descontando em É, inúmeras parcelas. perfeito. Então, assim, a gente, óbvio, vai analisar o caso concreto, se aquela situação realmente é de descontar, se não é de descontar, mas descontando geralmente leva para a Assembleia e os condôminos não vamos descontar, porque seu João, que está aqui há 20 anos, né, às vezes Sei. não tem não acompanhou a mudança de uma rotina que veio em massa, né? Ele não está acostumado com isso. Então, para as pessoas, às vezes, que estão ali no condomínio há 20, 30 anos, ele não consegue absorver aquele procedimento, né? Agora, e aí, vamos colocar essa mesma situação do iPhone agora no armário. Vamos hipoteticamente colocar Sim. aqui. Aconteceu, algum morador falou, não, eu recebi, onde é que está o meu iPhone, né? Bom, o armário ele possui câmera, né? E as gravações feitas ali. Então, assim, numa situação dessa, eu não sei como é que em cada portaria se tem uma câmera, né? Dentro, Monitorando aquele. Dentro monitorando da dentro, guarita, né? já Da normalmente guarita. tem. Normalmente tem, mas pode ficar suscetível, né? A alguma falha verdadeira ou falha, entre aspas, também de perder essas imagens. No caso do armário, não. Essas imagens ficam todas arquivadas dentro da própria máquina. Então, para você retirar, extrair, né, essas imagens que gravaram, né, esse fato, você teria que abrir o armário todo, né? E vocês dispõem de seguro, por exemplo, em caso de eventual. Então, aí depende muito do que. Aí vamos colocar essa hipótese agora, né? Tem um iPhone e precisa saber o que foi que aconteceu com essa entrega. Bom, através das câmeras vai se verificar se foi entregue, primeiro ponto. Se a pessoa colocou de fato alguma coisa dentro, porque pode abrir a porta, mas também o entregador pode não ter colocado, né? Sim, E ele recebe o aviso dizendo que recebeu. sim. E lá na empresa que mandou, diz que já está entregue. Ele dá o ok lá no aplicativo e diz que está entregue, mas ele não colocou efetivamente. Então tem câmera que vai dizer se ele colocou ou não. Entendi. E aí, em seguida, é o seguinte: tem um horário da retirada. Tem um horário, porque quando tudo é registrado. Então, se eu abrir uma porta para um morador da unidade 01, então diz lá que está lá. Então, quando vai se abrir, não tem nada, então vai se verificar se realmente Tem que auditar isso aí. se colocou ou não. Então, assim, e se ela foi aberta em algum outro momento, vai ficar registrado também o momento que ela foi aberta. Então, se alguém, vamos dizer que alguém teve acesso ao WhatsApp, ao SMS do morador, vai olhar lá a senha, vamos dizer a hipótese que ele vai lá, teve acesso à senha e vai lá e retira. Isso também vai ficar gravado nas imagens. Entendeu? Então, assim, nem precisa numa situação dessa, de seguro, porque, assim, está claro a responsabilidade de quem foi ali, ou se do entregador, ou se de alguém que abriu aquela porta. Então, tudo é registrado, não só por imagens, mas também por dados, por informações. Que horas que abriu, se ainda o produto está lá, né? Então, se não resolver por dados, resolve pela imagem. Entendi. Eu acho que o principal diferencial aí é realmente você tirar a falha humana
do processo Perfeito. de entrega, Sim, que sim. às vezes acontece nos empreendimentos, né, residenciais e comerciais. Mas aí não só resolve a questão da entrega em si, mas resolve a falha humana também na segurança. Uhum. Porque, como eu falei, no momento que ele está recebendo ali as diversas encomendas, que às vezes o Mercado Livre chega, não é, com De a vez, van é. e chega vários pacotes. Uhum. Ali ele demora 5 minutos, 10 para estar assinando tudo direitinho, né? Então, esse período pode estar entrando gente que não deveria, carro que não deveria, saindo gente que ele não está percebendo. Então, resolve a questão das encomendas, a questão da segurança e gestão das encomendas do condomínio, como também a questão da segurança. Tem outro ponto também que é a comodidade. Ah, Eu, sem dúvida. eu Só o vou fato fa- de ser 24 horas, né, é, por não, exemplo. não só 24 horas, mas eu digo assim, não é toda hora que você está disponível para poder receber. Vou falar pelo condomínio onde eu moro, as encomendas são recebidas durante o dia, e só à noite é que sai alguém para poder, de bicicleta, ir entregando de casa em casa. Então, 8, 9, 9:30 da noite, Tem alguém batendo na porta. tem alguém batendo na porta. Então, e já com o armário, não. O armário você vai na hora que você chega, no dia seguinte, na hora que você está indo trabalhar, né? Você é informado que recebeu. E você Pronto. tem um prazo para ir coletar? Eu ia Provavelmente perguntar sim, né? exatamente isso. Aí, não, mas é o condomínio que Que decide, estipula. Gerencia estipula, isso aí. né? Uhum. Porque é o seguinte, o síndico, o administrador, ou a gente dá uma senha para que ele acompanhe, né, in loco, ele tem uma visão do armário, né, lógica, ele sabe qual a porta que está ocupada, qual a porta que não está e desde quando está e qual horário. Então ele pode acessar um relatório dizendo, não, a unidade 001 aqui já tem 3 dias, precisa tirar para dar espaço para outra pessoa. Então, vai ligar para o morador, dizer, olha, tem encomenda sua aqui e tal. Então, é mais nesse sentido, né, de você administrar, numa tela de computador, você administra ali, você faz a gestão, e sempre transferindo, né, informando isso para o morador, que a responsabilidade, de novo, ela realmente sai muito do condomínio. Fica mais entre Entre entregador e fornecedor, recebedor. entregador e recebedor. O morador. Antes da gente continuar aqui, eu queria chamar você. Se você está no computador, me faz o seguinte: você vai pegar o mouse. Pegou o mouse? Beleza. Você está no celular, pega o dedo. Aí você vai pegar, vai procurar uma imagenzinha como essa, ó, que é o like. Aí você vai lá e clica lá. Só isso. Não é fácil? Já clicou? A gente está vendo, hein? Beleza. Dá o seu like aí que ajuda a gente, viu? Vamos nessa. A minha pergunta para você. Sim. Em conversas anteriores aqui à nossa entrevista, você estava me falando de um recurso, uma particularidade dessa marca que você representa, que é a formação de uma espécie de uma rede de armários da mesma Isso, marca, para isso. que as pessoas possam compartilhar o uso. Fala um pouquinho disso aí. Bom, esse é o nosso diferencial principal. Você tem muitas empresas hoje que já trabalham vendendo ou alugando armários para condomínio. Não é novidade. A gente já tem algumas no mercado. Acontece o seguinte, que nenhuma delas oferece uma rede de armários, né? Então, o que a gente oferece ao morador, ao usuário, né, que tem lá no prédio, enfim, no condomínio, é que você pode usufruir de toda a rede de armários. Então, para exemplificar, muito simples, você tem no seu prédio lá um armário da Inlocker, né? Mas você pode usar também o armário, vou dar um exemplo em Salvador, você pode usar o armário também da Estação Acesso Norte. Você pode usar também o armário do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping. Então, você vai poder contar com uma rede de armários, né, para poder até receber as suas encomendas ou entregar também. Que é legal, assim, acho que tem muita gente, né, que em casa mesmo vende coisas, Sim, fabrica sim, coisas, né? verdade. A gente tem muitas clientes, né, que fazem isso em casa mesmo, artesanato, né? Muita coisa. Sim. E às vezes você tá em casa, tem alguém perto do Salvador Shopping, por exemplo, e precisa te entregar algo, algum documento, alguma chave, né? Enfim. E aí você pode, como usuário da Inlocker, você pode ter acesso também ao armário em outro local. O que isso a gente não vê no mercado. Ou seja, a gente tem uma rede
Quando você adere, vamos dizer assim, se seu condomínio tem um armário em locker, você, na verdade, não tem só um armário em locker. Você tem vários armários na cidade que você pode utilizar, né? Perfeito. Doutor Larissa, me parece que a adoção desses armários é uma coisa que vai precisar dar uma mexida no regimento interno. Coisas como, por exemplo, uma encomenda que foi colocada lá na porta do 201. Aí o cara esqueceu, se mudou e ficou lá. Ou então, chega no 201, mas assim, isso aqui não é meu. Também não é meu, também não é de ninguém. O tratamento, eu acho que precisa de um regramento para isso aí, né? É. Às vezes você não. Uma assembleia fazendo a regulamentação, acho que é suficiente para isso daí. O que eu acho interessante é que, assim, condomínio é algo muito que você vai ver os interesses de cada um e tentar compilar, né? Então, assim, vai ter condomínio que vai entender que 2 horas é suficiente. Fala assim, olha, o condomínio vai ter 2 horas para retirar a encomenda. E vai ter condomínio que o pessoal, não, 2 horas não, vamos deixar uma semana. Então, tudo isso é algo que as pessoas vão ter que sentar e dispor sobre essa matéria, né? Seja em regimento interno, seja apenas na própria Assembleia. Você faz uma Assembleia regulamentando tudo isso. As possibilidades de penalidade, né? Você não falou, mas advogado já pensa logo nisso, Já né? pensa logo na Exatamente. penalidade. Pensa logo na penalidade. Qual vai ser a penalidade? Vai ser o custo. Porque, assim, o ideal é que o condomínio não mexa naquela encomenda, né? Não necessite. Exato. Então, assim, ele tem que ter autorização. Aí eu já estou confabulando como é que eu sugeriria para o condomínio. De que seja cobrado um valor a mais, né? Então, assim, cada dia ele vai cobrar o valor de X Ah, tá. a mais. E aí, essa cobrança já está ali aprovada na Assembleia. E se ele não for buscar a encomenda, ele vai pagar esse valor, né, direto, como uma taxa de uso, direto no boleto, lá já vai chegar bonitinha a conta, se ele não pagar, vai para a execução. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Se você está pensando em adotar essa solução no seu condomínio, isso daí não é apenas um equipamento que você compra ou aluga. Tem as regras que precisam ser acordadas e precisam ser formalizadas para todo mundo andar Tem direitinho. que ter gestão, né? Porque Sim, sim. tudo é aquela coisa que o combinado não sai caro, né? Então, se você leva para a Assembleia e combina direitinho como é que vai fazer isso, todo mundo sabe as regras e aí fica mais fácil da gente administrar as circunstâncias, né? E assim, aos poucos também os problemas vão Vão aparecendo e aparecendo. aí você vai tendo soluções até que aquilo dali estabilize e não tem mais problema. É exatamente aí que eu quero te botar na fogueira. Vamos lá. Sempre tem um momento fogueira aqui. Vai lá. Que assim, você falou maravilhas do armário inteligente, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, ele é Sim. perfeito. Onde é que está o problema? Quais são os problemas da adoção de um armário inteligente? Olha, pelo fato, problema para quem? Vamos lá. Problema. Problemas. Vamos falar sobre, então, vamos dizer assim, o local, o espaço. Talvez esteja mais relacionado à estrutura do que propriamente problemas com as pessoas. Problema 1, faltou internet, né? Então, aí, por sim. exemplo, a pessoa coloca a encomenda ali, mas a pessoa, o morador, pode não receber o SMS na mesma hora, ou não receber o e-mail porque faltou a internet. Então, problema 1. Faltou energia. Não funciona. Vamos lá, não funciona, né? Mas existe o plano B, que é a abertura manual Ou então um da no-break, porta. né? Um no-break para ele. No break vai segurar ele meia hora, vamos dizer assim, ou uma hora. Mas aí tem a opção manual também. São as limitações de, assim, eu Exatamente. diria, Mas aí o praticamente manual, essa opção manual seria do gestor, o Do síndico tem a gestor, chave. exatamente. Tem uma chave específica e a gente dá o treinamento Uhum. nessas situações. O entregador colocou no apartamento errado, na porta errada, né? Escolheu, ao invés de 1908, escolheu 1920, um exemplo, né? Todos esses problemas, eles já foram pensados da nossa parte em como resolver. Agora vai caber ao condomínio a dizer quem vai resolver, né? de Mas que a gente, forma. de que forma? Mas a gente tem sempre um plano B. Como eu falei,
Nós já estamos acostumados. Eu falei que nós já fizemos aqui em Salvador e nesses outros estados mais de 2.000 entregas. Então a gente já passou por muita situação, né? Aham. A porta emperrar, por exemplo, né? Vamos falar aqui que aqui é um equipamento eletrônico, né? Mecânico também, Sim. e que pode eventualmente dar algum problema nesse sentido. Uhum. Mas, como eu falei, a gente não começou agora, então a gente já sabe como tratar a situação. Tem as prevenções também que a gente faz, né, no armário. Se for locado, por exemplo, a gente vai, vez por outra, está sempre acompanhando aquele armário ali. Se houver algum problema de porta, né, e o condomínio precise pegar, a gente vai orientar na hora ali como é que o gestor vai abrir aquela porta ali, pronto. No dia seguinte a gente está lá para efetivamente resolver o problema. E Então, aí entra, dessa vez eu vou respondi ou só... apertar. Repete. Dessa vez eu vou apertou? apertar. Vá. Aperte. Que A aí convivência entra, comigo tá ficando gente ruim. Ó. Pois é. Que aí entra, na verdade, que a gente tem que esclarecer isso para o condomínio, que aí entra uma relação de consumo. Então, se você tem uma relação de consumo, você tira um pouco da responsabilidade dali do síndico, do condomínio, para passar para a empresa. Então, assim, a empresa vai ter que evoluir para não ter problema com o seu consumidor. E é notável que qualquer meio seja novo, inovador, de tecnologia, vai passar por esse Pioneiro. processo, pioneiro, vai passar por esse processo de amadurecimento do próprio equipamento, né? Então, assim, em cada condomínio, acho que vai ter um problema diferente. Né? No condomínio A vai ter um tipo de problema, no condomínio B, outro. Às vezes, um problema, por exemplo, de emperramento na porta para um condomínio, o condomínio nem liga. Mas no outro condomínio já vira um problema que você tem que administrar, porque senão... Então, assim, cada condomínio tem um DNA, todo mundo já sabe disso, e cada condomínio vai tratar de um problema de uma forma. Só que quem é condomínio vai exigir do prestador de serviço a excelência. E aí Exato. entra a questão de que o condomínio está tirando a falha humana, está tirando a responsabilidade dele para contratar um prestador de serviço que tem que se responsabilizar por aquele serviço, por aquele produto que está sendo entregue no armário dele, entendeu? Perfeito. E... Tá. Apertou, eu consegui sair aqui do aperto? Conseguiu. Rebolou aí, saiu. A pergunta que está na cabeça dessa galera que está nos assistindo aqui. Custo. Né? Eu não sei se é uma coisa que seja viável você dizer, ou se varia muito, tem muitas variações e tal. Tem. Porque eu imagino que as pessoas têm uma ideia de que, de repente, é meio inacessível, ou se vale a pena, se não vale. Eu não sei até que ponto assim, você poderia dar uma noção para as pessoas em termos de custo. Tá, vai depender o que De chega compra e de aluguel. Certo. O que chega para a gente é o seguinte, já esclarecendo também aqui, assim, se vamos dizer, o prédio ou o condomínio tem muitas unidades, eu preciso colocar um armário também com cada um para cada unidade? Não, porque não é todo mundo que Claro, vai usar. claro. Né? Talvez isso seja um problema na questão da assembleia, e, enfim, vai ter gente que vai dizer, eu não uso, já o outro usa. Então, aí é um problema que eu vou passar aí para vocês. Mas aí o jurídico já fala, se tiver como, você pode colocar o custo individualizado. Se for viável, então quem paga é quem está recebendo. É possível você delimitar isso em assembleia. Taxa de uso, normal. Faz uma pesquisa, né? Quantos querem utilizar na verdade, de repente assim, verifica se já entra até uma sugestão de uma assessoria jurídica. Por favor. Comercial e jurídico. Comercial e jurídico. O que é que pode ser feito aí como uma solução? Você tem uma taxa mínima, né, para o condomínio. Então, o condomínio para implantar é X. E aí você tem a questão do uso, né? Então, assim, o condomínio ele vai suportar até tanto. A partir de um valor tal, cada condomínio que usar, ele vai pagar. Então, assim, se eu estou comprando pelo iFood, eu comprei uma pizza, então eu pago até 1 hora, vai ter que pagar X. Então, eu pago direto para o condomínio e o condomínio repassa esse valor para a empresa. É possível isso, porque aí você evita de cada condomínio ter que pagar a empresa, entendeu? Então, o condomínio, ele
se responsabiliza pela utilização do equipamento, mas o repasse ele é feito através de uma taxa de uso. E até fica mais fácil a questão da penalidade, porque você pode alugar o condomínio. Eu estou viajando, vou passar uma semana lá em Paris, né? Gostaria que um fornecedor deixasse uns produtos aí, quero pagar pelo prazo de uma semana. Então, aí o condômino autoriza a utilização do armário e aí você vai fazer essa cobrança através de taxa de uso, não tem problema nenhum. Tudo vai depender de como é deliberado na Assembleia. Certo. Olha, para se tornar viável, para que a gente disponibilize um armário e toda essa tecnologia, né, e dê assistência e tudo mais, tem que ter um contrato fixo de fato de locação, né? Perfeito. Como é que vai ser rateado internamente É aí, uma questão, né? né? Então a gente basicamente faz um contrato de locação no mínimo 36 meses. Em termos de, assim, tem um valor, é menos de R$ 1.000, entendeu? É o que supriria aí, vamos dizer assim, não toma uma vaga de uma pessoa, mas na verdade é assim, por tudo que a gente falou aqui, é uma boa opção. Você Sim. vai ficar 1/3 do que você gasta com um funcionário, basicamente. Uhum. Tem a taxa de implantação, que vai variar de acordo com o tamanho do armário e o frete. Então, por exemplo, agora falando sobre estrutura, né? Porque o valor vai ser proporcional ao tamanho do armário. Então, eu vou colocar aqui um armário pequeno. Qual é o menor, qual é o maior? Em número de portas. Olha, o menor são 15 portas, né? Pode ser até um pouquinho mais se a gente reduzir o tamanho delas, que também ela pode ser personalizada. O condomínio pode falar, eu quero tantas portas com esse tamanho, porque eu recebo muito mais livro, muito mais Pequeno encomendas do que pequenas grande. do que grande. Deixa só uma grande, então vai depender muito. Mas um armário, né, ele mede 80 centímetros de largura, 50 de profundidade e 1,80 m. Então cabe em pouco espaço. Uhum. Então vai depender, vou dar esse exemplo, de um módulo apenas, com 15 portas, né? Você vai pagar o frete, né, e a taxa de instalação. E o valor mensal ali para poder utilizar. Entendi. Então, a taxa inicial que você vai ter que pagar é só o frete e a taxa de instalação. E depois é só... Depois só a locação, que é menos de R$ 1.000. Entendi. Né? Agora, vou dar um exemplo agora da compra. Né? Eu também não tenho como dizer valor exato, porque varia. Sim. E nossos espectadores podem estar assistindo, né, daqui a algum tempo. Mas eu vou dizer que não é muito acessível para se comprar de Pra fato, compra. né, para um condomínio pequeno. Talvez para um condomínio grande seja viável. Um de 28 portas, por exemplo, né, que aí justificaria, até daria para ratear, a depender da quantidade de unidades. Ok. Mas paga-se, basicamente, uma taxa de instalação, paga-se o frete, né, e uma alocação mensal. Ou a compra já direta do equipamento, ali com garantia, tudo direitinho. É um equipamento, na verdade, que é vendido e o serviço ele vem. Então, por exemplo, se o condomínio adquire o equipamento, não necessariamente vai estar contratando o serviço da Inlocker desse acompanhamento, Certo. né, porque ele pode operar também. Eu quero meu condomínio, quero comprar e quero operar. A gente mesmo aqui vai operar tudo, sem problema. Dá o treinamento e tudo bem. Perfeito. Então você tem essas duas opções. Ou você opera próprio, né, sua estrutura ali, ou você pode locar também e a gente vai dar esse apoio todo nas entregas, treinamento, enfim. E aí tira vários problemas, né? Principalmente de segurança, que eu destaco, né? E a comodidade de você receber no dia que você quer, na hora que você quer. Isso é bem legal mesmo. E a rede, que seria, eu diria que a terceira vantagem diferencial nosso, é que você entra numa rede de armários na sua cidade, né? Na cidade, onde você pode fazer as suas entregas. Isso é bem bacana. Você não fica só como, né? Isso é bem interessante também. Eu nunca tinha pensado com um armário como um modal de entrega. Nunca tinha pensado nisso. Mas a ideia é exatamente essa. isso É ser aí. um modal de entregas
E aí, lidando, como eu contei para vocês aqui, né? As grandes empresas já têm isso, só que elas ficam para si. É Né? proprietário, né? É proprietário e só entrega lá os produtos dela. É. Já você, pequeno empresário, que precisa fazer suas entregas, você não tem hoje a opção a não ser em locker. Bem É. bacana. Bem bacana. É isso aí. Exatamente. Soluções inteligentes saindo do armário. Saindo do armário, saindo perfeitamente do Christian, foi um armário. super papo. Gostei muito de aprender aí Obrigado. sobre os armários inteligentes. É uma solução que eu, para o meu condomínio, estou namorando com essa ideia daí. Ah, Né? E eu já acho pode que casar é já. apenas, é apenas uma questão de tempo, né? Então, Sim, sim. agradeço os esclarecimentos. Queria passar a palavra para você agora, para você fazer suas considerações finais e deixar os seus contatos aí, quem gostou aqui, dizer qual é a sua abrangência atual, né? Qual é a área que você está atuando. Sim, sim, Fique à sim. vontade. Bom, eu que agradeço a vocês. É um prazer estar aqui, né, falando para esse público, né, que para trazer uma solução que muita gente ouve falar, mas acho que vocês estão sendo pioneiros aqui nessa, parabenizar por isso, né, de estar trazendo informação correta mesmo, relevante. E isso aqui, essa solução é dia a dia mesmo. Chegou, colocou, já está funcionando. Só precisa de uma tomada. Isso é muito legal. Só precisa de uma tomada. E a internet, né? Aham. E pronto, já está funcionando, já começa a fazer suas entregas ali, você já começa a ver já começa a utilizar desse benefício, né? Então, agradecer a vocês, dizer que a gente está à disposição. Meu contato, deixa eu passar também aqui, é o 98713-3887, DDD 71, 98713-3887. A gente trabalha exatamente para atender essa dor, né? Para solucionar essa dor que eu inicialmente sinto até hoje, né? Porque o meu condomínio não tem, não tem ainda os armários. Ainda. É algo muito relativamente novo, né? Mas que tem um futuro promissor aí de Eu utilização acredito de também. logística fantástico. Eu acredito É também. até a questão do meio ambiente, da economia de emissão de gás carbônico, porque você encurta distâncias. Sem Né? dúvida. Então, você deixa alguém que mora numa região metropolitana, essa pessoa que vai entregar pode deixar no meio do caminho, num armário. Que é passagem, Que né? é passagem, exatamente. E Para isso onde já ela está iria de qualquer sendo, isso jeito. já é uma realidade nos armários da Inlocker. Nós temos clientes que moram na região metropolitana e pedem para deixar, né, no meio do caminho, numa estação de metrô, onde obrigatoriamente o cliente dele diz que vai passar, e já encurtou a distância. Então, eu fico pensando, né, quantas vantagens, né, tem essa rede de armários. Porque se pensar um armário numa localidade apenas, você pode até não ter essa ideia. Mas quando você tem uma rede de armários, você encurta distâncias, você diminui o valor das entregas, porque agora essa responsabilidade é dividida entre você e o vendedor. Ou seja, o vendedor não vai lhe cobrar um valor muito alto, né? Sem dúvida. E também eu tenho acompanhado alguns marketplaces que entregam através do nosso armário, que têm encontrado dificuldade para entregar em condomínios, né? Quantas entregas não poderiam ter sido feitas por causa dessa facilidade? Muita gente tem dificuldade de deixar liberar o motoboy entrar. Nisso a pizza já esfriou. É bem isso. E já passou até a fome, entendeu? Então, com essa solução, o motoboy parou, digitou ali qual é o apartamento, qual é a sala, colocou e foi embora. Não precisa o morador descer naquela mesma hora. Naquela mesma hora, que é inconveniente. É isso Então, aí. muito obrigado. Eu que agradeço. Nós agradecemos, aliás, né? Yes. Nós agradecemos a sua presença. Obrigado. E esse foi mais um podcast falando sobre tecnologia, empreendedorismo, armários inteligentes. É sensacional como o empreendedorismo evolui e a gente tem coisas novas e interessantes sempre para ofertar aí para o mercado condominial. Conto com você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera.